Sejam bem-vindos ao canal A Ordem do Caos. Antes de mais nada, dê o seu like e inscreva no canal. Saudações, senhores! Sejam bem-vindos à Ordem do Caos. De antemão, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje falaremos sobre Baphomet, ou também conhecido como o Bode. Pois bem, Baphomet era um deus pagão da fertilidade associada à força criativa da produção, representado com uma cabeça de carneiro ou até de bode, um símbolo comum da procriação e fecundidade. Ele apareceu para Maomé, isso nas épocas bíblicas, mas depois apareceu como um termo para ídolo pagão, em transcrição do julgamento da Inquisição dos Cavaleiros Templários. Ou seja, ele primeiro apareceu a Maomé, depois ele foi colocado como sendo a figura pagão pelo qual os templários cultuavam. Por isso que os templários foram perseguidos e condenados à morte lá no século XIV. Mas há uma explicação. Naquela época, a Ordem dos Templários, como faziam incursões na Terra Santa, eles tinham muito contato com os muçulmanos. E o Alcorão, o livro que fala de Maomé, ele traz a figura do Baphomet, e a Ordem dos Templários começou a, vamos dizer que eles pegaram o cristianismo e fundiram com algumas outras religiões que existiam ali naquele entorno, que no caso eram o judaísmo e os muçulmanos. E aí eles cultuavam, no meio para o fim dos templários, eles começaram a cultuar várias formas religiosas. Inclusive fala-se que eles cultuavam o Baphomet, o bode. O nome apareceu pela primeira vez na consciência popular inglesa, no século XIX. Eles estavam tentando, criando especulações sobre o porquê do fim da Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários, o Baphomet da Ordem dos Templários, ele é um pouco diferente do Baphomet atual. O Baphomet da Ordem dos Templários só tem uma representação que ela está em um santuário do templo. Fica na França, se eu não me engano. É uma representação de tipo uma moeda que tem um ser com 3 faces. E seriam então as faces de Hermes ou as faces de Deus. Isso depende da interpretação e da doutrina. Pois bem, o Baphomet, então, antigamente, tem maior ligação com os muçulmanos. Posteriormente, quando a Ordem dos Templários começou a ser perseguida pelo Papa Clemente e pelo Filipe o Belo, o rei da França, eles começaram a fazer uma ligação entre o Baphomet e o paganismo e a bruxaria e tudo mais. Não que já não tivesse, já existia essa parte pagã do Baphomet, mas até porque Baphomet era a representante do deus pagão ligado à fertilidade e ao conhecimento. Inclusive alguns gregos falam que ele é a representação real da sabedoria mais plena, da sabedoria divina. Mas aí, voltando à Ordem dos Templários, o Filipe o Belo, que estava devendo aos Templários, precisava de alguma coisa para acabar com eles. E naquela época era muito fácil
ligar alguém à bruxaria e depois queimá-la. Então a Ordem dos Templários teve um fim drástico e foi apontado como sendo bruxos e pagãos por conta da representação com Bafomé. Mesmo que já há estudos que demonstram que o que os templários tinham de ligação com Bafomé vinha dos muçulmanos, que eles tinham contato praticamente todos os dias, já que eles tinham os maiores postos templários ficavam na Terra Santa, que eram dominados na época por muçulmanos, inclusive Saladino. Pois bem, atualmente o Bafomé ele tem uma representação de um bode com um corpo feminino, com seios femininos, asas de anjo, mas asas negras, grandes chifres, um pentagrama na testa, alguns símbolos de cobras entrelaçanos e pés de bode. Ele aponta para cima com a mão direita e para baixo com a mão esquerda. Para cima existe uma lua branca, para baixo existe uma lua negra. Essa representação ela foi feita, foi criada pelo famoso ocultista Eliphas Levi. Levi lista as mais frequentes representações de Bafomé. Na classificação e explicação das gravuras de seu livro, né, Dogma e Ritual da Alta Magia, Eliphas Levi classificou a imagem do Bafomé como uma figura panteística e mágica absoluta, ou da magia absoluta. No caso, a explicação da figura seria: o facho representa a inteligência equilibrante do ternário. A cabeça de bode, que reúne características de cão, touro, burro, representa a responsabilidade apenas da matéria e a explicação corporal dos pecados. A aspiração corporal dos pecados, desculpa. As mãos humanas representam a santidade do trabalho e fazer o sinal da iniciação esotérica, a indicar o antigo asforismo de Hermes. E no caso ele faz uma representação, uma fala dele que eu vou ditar para os senhores. O que está em cima é o igual e o contrário do que está embaixo. Igual e oposto, isso depende da tradução. Depois o Bafomé ainda vem outro bruxo pagão muito famoso, que é Aleister Crowley, e também utiliza o Bafomé para sua obra mais célere, que é a Telema, Cosmologia da Telema. Nós já falamos em vídeo anterior sobre Aleister Crowley, sobre a Telema, explicamos pouca coisa, depois falaremos só dela em um vídeo, é um assunto bem extenso, mas ele utiliza o Bafomé na criação da Telema. Na verdade, digamos mas ele diz que ele foi visitado por um espírito e esse espírito trouxe essa ideia, a ideia da lei de Telema para ele. Mas vamos colocar aqui que ele utilizou. Depois a gente vê essa questão. Inclusive o credo é uma oração da Igreja Gnóstica Católica que tem uma ligação muito grande com Aleister Crowley, é recitado pela consagração da missa gnóstica, com a seguinte frase, abre aspas: e eu creio na serpente e no leão, mistério dos mistérios, em seu nome Bafomé, fecha aspas. Pois bem, é indubitável que
o Bafomé também é utilizado na bruxaria, no paganismo, é bastante frequente. A estrela, o pentagrama, está virada de cabeça para baixo, que é a representação da cabeça de bode, da cabeça de Bafomé. Mas todo o paganismo, ou basicamente a maior parte do paganismo, vê em ele como um deus, deu, um deus andrógeno, que representaria a fertilidade, representaria o conhecimento, representaria a evolução psicossomática da humanidade, que traria a verdade, né? O conhecimento e a verdade estão muito próximas. Em contraponto, essa figura ela é muito mal vista por religiosos tradicionais, no caso os cristãos. Os judeus não são tão preconceituosos com essa figura, até porque eles têm uma arte chamada Cabala, que é uma arte, vamos se dizer que é uma arte pagã, uma arte bruxa. Não é pagão porque é judaica, né? Mas também uma arte mágica. E a Cabala ela tem alguma coisa com o pentagrama, com a estrela, e acaba relacionando um pouco ao Bafomé. Então o maior preconceito é dos cristãos. Talvez também por falta de conhecimento ou por lendas levantadas na igreja antiga para condenar os templários. Lembrando que os templários foram condenados, todos que foram presos foram, além de torturados, foram queimados. A história dos templários, depois poderemos até fazer um vídeo sobre, mas conta que eles, grande parte deles fugiram para outros países, como a Inglaterra, que na época já tinha dado as costas à Igreja Católica, para a Itália, para Portugal, para a Espanha, para reinos onde eles tinham, vamos se dizer, que um rei poderia protegê-los. Lembrando que nessa época o papado de Clemente V ele era um papado só da França. Naquela época existia dois papados, um em Roma, que seria, vamos se dizer, que era o papado de toda a Igreja Católica, e o da França, que era só o da França. Naquela época existia uma dissidência dentro da Igreja Católica. Inclusive, aponta-se relatos, inclusive o Vaticano mesmo já liberou alguns documentos que apontam que o Papa Clemente, que era o Papa da França, condenou os templários, enquanto o Papa da época, eu não me recordo o nome, mas o Papa da época que estava no templo, no trono de Pedro, no Vaticano, Roma, ele pelo contrário, ele foi a favor dos templários e abominou a decisão do Papa Clemente, Papa francês, de condenar a ordem dos templários. Inclusive, há a lenda de que o próprio Papa italiano acolheu a ordem dos templários e segurou a barra, não deixou eles serem presos, pelo menos na Itália. Certo, deixem seus comentários, algumas dúvidas, ou até acrescentar informações que foram passadas no vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, isso é muito importante. Deem o seu joinha e uma boa tarde a todos.